É muita coisa para um time que não foi vazado em mais da metade dos jogos do ano passado. Eu já falei, vou repetir. Fala-se muito a palavra, já muito tempo, né? Upgrade, né? O Flamengo aderiu ao downgrade de técnico. Ele foi para um técnico pior. O Leonardo Jardim é muito pior que o Felipe Luiz, isso é muito claro, muito claro. O time não tem a consistência defensiva do passado, continua os problemas ofensivos, tanto que no Brasileiro, você pegar 20 jogos do Flamengo ano passado com o Felipe e 20 jogos com ele, a mesma pontuação, mesmo número de gols e 7 gols sofridos a mais. E muito mais finalizações, que permite o adversário. Fala comigo, Brunegro, galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa O Esportes de hoje aí pela manhã, e bora dar uma olhadinha no que o pessoal falou, principalmente o Mauro César Pereira, após aí a derrota do Flamengo para o Cruzeiro. O Palmeiras goleou o Vasco, deu um show de bola no segundo tempo, virou o líder com 6 pontos, na verdade continuou sendo o líder, né, com 6 pontos agora de vantagem sobre o Flamengo, e principalmente o Mauro César falou sobre as falhas do Rossi e sobre a diferença e como o Felipe Luiz é um melhor treinador do que o Leonardo Jardim, pelo menos no quesito Flamengo, já que o Flamengo do Felipe e do Léo Jardim são dois times completamente diferentes. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perder nenhum de um tópico esse aqui, hypando o vídeo o maior número possível de rubro-negros assistir esse conteúdo. Aqui na descrição tem o link do canal oficial aí da All Sports, lá você tem esse programa na íntegra, simbora pro conteúdo, tá top demais, não perde nenhum momento, fica o vídeo completo. No jogo exceção, acho que alguém falou aqui, foi o Juca ou o Trajano, o jogo que foi uma exceção dessa rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram no Maracanã, um jogaço mesmo, no Mineirão, desculpa, um jogaço, o Flamengo saiu na frente, perdeu um monte de gols no primeiro tempo, aí tomou um empate com outro golaço do Arroio, e aí no final foi castigado 2-1 para o Cruzeiro, joga bem também o Cruzeiro, já está pulando ali para a 5ª colocação o Cruzeiro, e o Flamengo com essa derrota viu o Palmeiras se afastar um pouquinho na liderança. Mauro, ouvi muita gente falando sobre o jogo e muita gente reclamando da questão defensiva do Flamengo, que envolve um time que toma muito gol e um goleiro que toma muito gol de fora da área. Vou falar uma coisa aqui que eu já falei antes, vai parecer ironia, mas não é ironia não. Para o Flamengo hoje, com o Rossi no gol, vou falar sério, tá? Um chute de fora da área bem dado, não estou falando de chute indefensável não, um chute bem dado. Esse do Arroio, por exemplo, chute bem dado, não é uma bola indefensável, ela é bem dado, um chute bem dado. É mais perigoso do que um pênalti. Porque ele é um bom cara de pegar. Ele só pega pênalti. A sensação do torcedor do Flamengo quando tem pênalti, é de mais segurança do que quando chute fora da área. É sério, é sério. O Cruzeiro chutou uma bola no gol no jogo de ida na Libertadores e foi gol. Primeiro chute no gol no Maracanã foi gol, ele mal colocado. E esse bola do Arroio seria uma grande defesa. Mas você espera de um goleiro de um time grande que ele faça grande defesa, não que tudo que vai de fora da área entra, né? A fase dele é péssima. E o Flamengo pagou tudo, todo o pacote, luvas, comissões, está lá no balancete. Chegou a custar 5,7 milhões de euros o goleiro Andrew, que não joga. Não joga. Ninguém nem sabe direito como ele não joga. O goleiro titular na fase péssima que vem do ano passado, com aquelas atrapalhadas com os pés e tudo mais. Agora, não acho o Rossi um mau goleiro, mas acho que ele é um bom goleiro na fase muito ruim, né? Enfim, esse jogo tem do lado do Flamengo vários personagens negativos. O Pedro é um deles. A displicência dele nos gols perdidos, isso é inaceitável. Há quem diga, é um pacote. Não tem pacote, amigo. O jogador tem que ser cobrado, questionado. Um cara com os recursos técnicos dele não tem o direito, eu penso assim, de estar diante do goleiro e ter o gol todo vazio, chutar no canto errado, como fez ano passado contra o Estudiantes, no jogo do Maracanã, que levou aquele drama nos pênaltis. No começo do jogo agora, Carrascal também perdendo o gol. E assim, é muita displicência, ninguém chuta de primeira, tem que dominar a bola para chutar. E aí entra o técnico, né, que depois do jogo ainda criticou os jogadores na coletiva, num momento de rara habilidade do treinador, né, isso aí costuma dar muito certo, técnico criticando o jogador publicamente, que escalou mal, mexeu mal, e no final do jogo, no segundo tempo, mais uma vez o Leonardo Jardim tem em campo um time que aceita a famosa trocação. O jogo estava totalmente aleatório, por isso ficou divertido. Eu acho que assim, é um jogo tecnicamente até questionável pelo nível dos jogadores, mas que ficaria um bom entretenimento, especialmente para quem não é Cruzeiro ou Flamengo. Porque podia acontecer qualquer coisa. O Luiz Araújo teve uma chance de finalizar pouco antes do gol. Aí deu uma furada ali, não conseguiu chutar, estava de frente. Lá e cá. Isso não é interessante para o Flamengo. Especialmente em situação. Você está empatando fora de casa, esse ponto vale. Esse ponto é importante. Controla o jogo. Se vai tentar ganhar, com a cabeça no lugar. Ayrton Lucas arranca com a bola, é cercado por 4 adversários. Ninguém se apresenta para receber o passe. O único que deu uma opção foi o Carrascal, perde a bola. Aí acusa um rapaz, ele errou ali, é verdade, podia fazer melhor, mas muita coisa acontece até o gol, né?
E, inclusive, o Flamengo tem vários jogadores, 8 jogadores na área, e permitem a finalização do Matheus Pereira. Muitos erros, segundo tempo muito ruim, e o primeiro do Flamengo muito bom, mas com esses erros gravíssimos aí de finalizações, que eu acho que é uma coisa séria que não dá para passar em branco. O Cruzeiro, ao contrário, primeiro tempo ruim, pôs em campo um time mais forte do que eu imaginava, achei que eles iam poupar mais jogadores. O Atlético poupou meio time contra o Internacional, mas não, segurou o Gerson e tal, mas colocou muitos titulares em campo. E no segundo tempo, acho que o Cruzeiro mereceu buscar pelo menos um empate, porque jogou bem, criou muito. E um detalhe, É melhor. esse Flamengo permite muitas finalizações. Foram 24 do Cruzeiro. É muita coisa, gente. É muita coisa para um time que não foi vazado em mais da metade dos jogos do ano passado. Eu já falei, vou repetir. Fala-se muito da palavra, já há muito tempo, né? Upgrade, né? O Flamengo aderiu ao downgrade de técnico. Ele foi para um técnico pior. O Leonardo Jardim é muito pior que o Felipe Luiz, isso é muito claro. Muito claro. O time não tem a consistência defensiva do passado, continua os problemas ofensivos, tanto que no Brasileiro, você pegar 20 jogos do Flamengo ano passado com o Felipe e 20 jogos com ele, a mesma pontuação, mesmo número de gols e 7 gols sofridos a mais. E muito mais finalizações, que permite o adversário. Né? Agora só joga domingo contra o Botafogo, o Cruzeiro tem um jogo contra o Atlético amanhã, depois segue no campeonato, tem a melhor campanha desde a chegada do seu técnico, é um bom time, tem bons jogadores, está num estágio atrás de Flamengo e Palmeiras, não é só por conta do Tite, é um time que está indo em formação há menos tempo, ele perdeu jogadores na janela, por isso também contratou, perdeu titulares, inclusive, o Cruzeiro. Né? Então ele passa por um estágio, você não monta um time fortíssimo para ser campeão em uma temporada, 1,5, leva tempo. Palmeiras contrata jogadores bons, o Flamengo há muito tempo. Então o Cruzeiro está num estágio atrás. Mas caminha, se o seu dono continuar colocando grana lá, para ter um time tão forte quanto. E ele consegue, nesses embates, fazer esse tipo de confronto. Agora, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom. Ele foi dominado e poderia ter perdido o jogo. O Pedro poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Porque uma coisa é você voltar com 0-2. Podia. Ou até 3. E ele teve chances claras, não é chance mais ou menos, clara. A outra você voltar com 0-1, que você empata, já muda tudo. Então, acho que foi uma boa partida, foi um jogo divertido para quem está acompanhando, mas do ponto de vista do Cruzeiro, óbvio, pela vitória, com uma dose de sorte, a bola bateu no Léo Ortiz e entrou, excelente. Então, do ponto de vista do Flamengo, muitas lições. Esse tipo de jogo, quando você tem chance de ganhar, você tem que ganhar. Não se pode permitir o que aconteceu. Não dá para ficar passando pano. Tem muito torcedor que acha que não. Eu acho, sinceramente, que o elenco do Flamengo, do nível que tem, com os jogadores que colocou em campo, tendo a chance que teve, não pode cometer os erros que cometeu. E o Pedro, que tão elogiado, foi na quarta-feira, fez um ótimo jogo. Ele foi muito mal no primeiro tempo e isso deveria gerar discussões internas. Isso aí me lembra o tempo do Gabriel Barbosa. Ele não chuta com a direita. Por que ele não aprende? Por que ele não treina? Por que ele não corrige? Por que ele não aprimora? Gente, qualquer profissional, em qualquer área, em algum momento, precisa se aprimorar alguma coisa. É a mesma coisa, cara, eu sou jornalista dos tempos da máquina de escrever, meu irmão. Então você, meu pacote é a máquina de escrever. Então eu não trabalho em nada do que eu trabalho hoje. Todo mundo tem que evoluir. Se o cara não tem objetividade para finalizar a bola no gol, então vai aprender a ter. Cabe ao técnico cobrar, treinar, discutir, chamar, mostrar o vídeo. Muito cômodo essa situação. O pacote, ele é assim, ele é assim. Agora, fica por meio de alguns amigos aí, da imprensa, fazendo pressão para renovar o contrato. Todo mundo está fazendo isso. Semana passada foi o Pedro. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Qual a necessidade de renovar agora? Você tem que discutir isso com calma. Você tem hora de discutir contrato. Mas está defasado. Está defasado, mas você que já assinaram esse contrato. Né? Porque o que acontece hoje em dia, essas defasagens salariais acontecem porque alguns atletas chegam, importantes aos clubes, livres no mercado. Então o cara faz um contrato que ele tem uma remuneração maior, porque é ele que vende os direitos dele para o clube. Então ele tem o salário e tem a grana que seria de outro clube. Então no montante que ele recebe mensalmente é maior. O Pedro custou dinheiro ao Flamengo quando veio da Fiorentina, é diferente a situação. Isso valia também para o Bruno Henrique quando estava renovando e queriam que o Flamengo recomprasse o Bruno Henrique, depois fizeram outro tipo de acordo. Enfim. Mas acho que ele foi um dos vilões do sábado e acho que deveria ter consciência disso e procurar trabalhar para mudar isso aí. Ô Trajano, sobre o Pedro, acho que fui eu e você que elogiamos bastante ele no meio da semana, como joga, como jogou. Tinha que ter ido para a Copa. Tinha que ter ido para a Copa. Aí, no fim de semana, o cara é um jogador engraçado, né? Curioso. E o Thiago perdeu o pênalti esse fim de semana, só para vocês ficarem com calma, mas o time dele tá peraí, não foi só nós dois que elogiamos, não. A maioria elogiou. Pois é. Ele foi muito bem. Passe de calcanhar, passe de primeira, não sei o que, foi ótimo. Esse tem sido o Pedro dos últimos tempos, infelizmente. Bom,
Aí está a informação, né? O Mauro César falando aí, criticando bastante. Olha, ele falando aí na questão do Leonardo Jardim é diferente, tá? O Flamengo do Felipe Luiz não tomava gol porque tinha posse de bola absurda. Porém, não tinha letalidade, né? Esse time do Jardim não tem muita letalidade, também é verdade. Porém, na minha opinião, minha visão, pelo menos, o repertório do Flamengo do Jardim é maior do que o Flamengo do Felipe Luiz. Tem essa questão do gol, porque também com o Flamengo tinha média de 60%, 70% de posse de bola com o Flamengo do Felipe Luiz, mas não fazia gol. Tinha jogo que ficava 70% de posse de bola, tinha 20 chute ao gol e empatava 0-0, 1-1 às vezes. Até claro, não tomava gol. Tinha posse de bola, porém não tinha uma certa letalidade. Eu vejo esse Flamengo do Jardim, uma defesa mais frágil, é verdade, não tanto pelos jogadores. O Léo Pereira vem jogando em altíssimo nível já faz tempo, não tem nem como criticar o Léo Pereira. A questão é o Ortiz, que se machucou e tal, vem jogando um pouquinho pior, mas eu vejo o Flamengo, na minha opinião, evoluiu em alguns aspectos, retrocedeu em outros, mas na minha opinião é um Flamengo um pouco mais equilibrado do que o Flamengo do Felipe Luiz. Minha visão, eu acho que esse Flamengo tem mais chance de ser campeão do que o Flamengo do Felipe Luiz, na minha opinião, mas enfim, é uma opinião minha. Agora a questão do Pedro, todo jogador tem isso, né? O Pedro se sente valorizado, o Pedro se sente que ele melhorou, que ele virou uma peça mais importante. Eu até chequei aqui, a última renovação de contrato dele foi em 2023, então ele tá com salário alto, não tá com salário baixo, né? Com certeza, porque em 2022 ele arrebentou fazendo a dupla de ataque Gabigol e Pedro com o Dorival Júnior. Aí foi o grande astro do Flamengo, não à toa ele foi rei da América na Libertadores de 2022, né? Ele jogou muito aquele ano, fazendo a dupla de ataque, depois que o Bruno Henrique infelizmente teve aquela lesão no ligamento cruzado dele, do joelho. O Pedro virou titular aí, Gabigol e Pedro com o senhor Dorival Júnior. Então não tem um salário baixo, mas ele quer, cara, é o direito dele pedir o salário que ele quiser, assim como é o direito do Flamengo aceitar não pagar ou aceitar não renovar o contrato. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, na minha opinião, não tem por que você renovar com o Pedro tão cedo. Provavelmente ele tá pedindo um salário de mais de 2 milhões de reais, se bobear, beirando 3, né? Já que você tem o Jorginho, que ganha muito dinheiro, você tem vários jogadores com grandes salários, e o Pedro com certeza quer se sentir mais valorizado monetariamente. Mas quero saber a opinião de vocês aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, assinar o sino e para o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.